Começando. Então, gente, boa tarde, né? Damos início, então, à nossa reunião. Hoje temos a sessão número 10 do nosso grupo de estudos e pesquisa sobre violência e promoção da saúde de populações vulneráveis. No tema de hoje, que iremos discutir será políticas públicas de segurança pública, né? A nossa facilitadora convidada é membro do nosso grupo, né? Renata Adele de Lima. A Renata é médica da PEFOSSE, no Ceará, e ela vai poder nos trazer um pouco sobre essa temática hoje. Obrigado, Renata. A palavra é sua. Obrigada, Fernando. Vou abrir a câmera um pouquinho. Quando eu for começar a apresentação, eu desligo a câmera. Bom, esse que eu vou apresentar é um curso que eu fiz sobre políticas de segurança pública da Senasp. E é um curso super interessante, certo? Que eu pude fazer. Vai passando e eu nem pude desligar a câmera, mas não tem nada não. E eu gostaria de dividir com vocês, porque eu acho super interessante a gente entender um pouquinho de onde é que veio todos os conceitos que a gente recebe, assim, do nosso governo federal, estadual e algumas coisas do governo municipal, né? Onde é que o governo municipal se insere nas políticas públicas de segurança pública, qual a função do Estado, qual a função do governo federal, de onde surgiram todas essas proposições, né? Como foi que apareceu isso na nossa história. Coloquei aí essa figura para vocês verem, né? O governo do Rio investe em placas para conter os assaltos. Olha que absurdo. Renata, não está aparecendo tua tela. Não está aparecendo? Não está transmitindo, Renata. Desculpa. Desculpa. Realmente, não está. Ué. Tá aparecendo? Pronto, agora apareceu. Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei essa figura só para a gente rir um pouco. O governo do Rio investe em placas para conter os assaltos. Só não tá ainda no slide que tu quer, ainda tá lá, tá só o PowerPoint aberto. Para transmitir, Renato, tu tem que botar, apresentar a tela inteira, porque só uma janela, uma guia, não sei por que não está apresentando. Deixa eu ver. Foram as alterações que aconteceram. Aí quando eu seleciono... Peraí. Quando você selecionar uma tela inteira, aí você vai e coloca no PowerPoint. Você mesmo que coloca. Pois é, porque está demorando muito. Vamos ver. Deu certo? Tá carregando. Deu, aqui apareceu. Ficou na tela inteira? Sim, agora sim. Pronto, ficou. Tá, vamos lá. Pronto. Estão vendo? Sim. Tá, vamos lá. Bom, o que são políticas públicas? São diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público, regras e procedimentos para as relações entre o poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos, leis, programas e linhas de financiamento.
que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Essa é a definição de Teixeira, de 2002. Ou seja, envolvem leis, programas e linhas de financiamento. As políticas públicas, pessoal, não necessariamente refletem o que o povo, a sociedade como um todo, as populações vulneráveis desejam. Normalmente, elas são parte de um pacto entre setores dessa sociedade e atores que estão ocupando cargos públicos, né? Normalmente é isso que acontece, e às vezes fazem parte de um debate público que está acontecendo naquele momento, que é chamado de agenda. O Estado e a segurança pública aqui no Brasil. Aqui no Brasil, há 3 paradigmas que caracterizam a gestão da segurança pública brasileira. Primeiro, o paradigma da segurança nacional, que era vigente no período da ditadura. Em segundo lugar, o paradigma da segurança pública, que foi a partir da Constituição de 88. E em terceiro, o paradigma da segurança cidadã, que foi a partir do ano 2000. Eu vou falar um pouco sobre cada um. O paradigma da segurança nacional, na época da ditadura. O que ele visava? A proteção dos interesses nacionais. Ele refletia exatamente o pensamento daquela época relacionado ao interesse dos objetivos da nacionalidade, da brasilidade. O contexto histórico era a ditadura militar. O conceito de violência estava relacionado à ameaça aos interesses nacionais, à soberania, à ordem pública, atos contra o Estado, que o Estado era ditatorial, e contra a elite que estava no poder. Qual era o papel do Estado? Era a eliminação de ameaça aos interesses nacionais. Os interesses nacionais eram interesses da ditadura, né, do exército naquela época. E poderiam ser adotados quaisquer meios para o alcance desse objetivo, ou seja, não existia democracia. O foco da atuação era nas Forças Armadas. Qual era o papel dos indivíduos nessa época, na segurança? Era uma submissão plena aos interesses nacionais, que interesses esses eram definidos pela elite que estava no poder. Os indivíduos não participavam das decisões. E os direitos humanos estavam caçados, submetidos à ação do Estado. Qual era a estratégia de política pública? Serviço de informações e inteligência para identificação de ações potencialmente ameaçadoras à ordem e interesses nacionais. Por exemplo, aquela bendita lei de segurança nacional, que nós estamos vendo agora ser utilizada aí na CPI. A criação de instituições de repressão, era um Estado totalmente repressivo. Foi nessa época que foram criadas leis contra vadiagem, prostituição, certo? E a repressão a qualquer ato percebido como subversivo. Quem ditava o que era subversivo? Era a elite, na época, e o Estado ditatorial. Aí nós vamos para o segundo paradigma, que foi se formando de acordo com o caminhar da sociedade brasileira para uma instituição mais democrática, que alcançou seu ápice com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 trouxe esse paradigma da segurança pública. Com a Constituição de 88, nós adquirimos direitos fundamentais, direitos individuais. O objetivo passou a ser a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ou seja, não era mais aceito pessoas serem arbitrariamente presas, arbitrariamente desaparecidas, sem direito a um julgamento justo, certo? Qual era o contexto naquela época? Era a redemocratização, fortalecimento da cidadania, movimento de descentralização e fortalecimento das competências de estados e municípios, né? Momento de renascimento da democracia no Brasil. O conceito de violência era ameaça à integridade das pessoas e do patrimônio. E o papel do Estado estava diretamente relacionado ao controle e prevenção da violência.
mas ainda existia aquela herança da ditadura. Ainda existia um papel muito centrado na repressão, principalmente na repressão policial. Ainda não existia, assim, um conceito de que a violência era um resultado de vários fatores, de determinantes sociais. Não existia ainda nessa época, ainda não se falava muito nesse assunto, né? Qual era o papel dos indivíduos nessa época, nesse paradigma da segurança pública? O direito ao voto, o texto constitucional menciona que a segurança é papel de todos e dever do Estado, né? Entretanto, na prática, os indivíduos possuem pouca participação na política e os indivíduos eram os beneficiários das políticas de segurança. E qual era a estratégia de política pública? Era o foco na atuação policial. Isso daí também trouxe um papel fundamental que iria influenciar as políticas públicas a partir de então até hoje. Ele colocou o dever de gestão da segurança pública, o principal gestão das polícias no Estado, nos estados. Então, as polícias são basicamente militarizadas e são com a gestão estadual. Então, ele delegou a gestão da segurança pública muito para os estados, com a Constituição de 88, certo? Vou passar. E a partir do ano 2000, começou-se a se falar no paradigma da segurança cidadã, porque diversos organismos internacionais já vinham comentando que a violência era o resultado de uma série de fatores, que não dava só para a gente atuar no combate à violência apenas com a repressão, que deveria se atuar com a prevenção, né? E que o paradigma agora seria a segurança cidadã, com a participação da comunidade e com projetos que incentivassem que as pessoas não aderissem a práticas delituosas, né? O objetivo era a promoção de convivência, cidadania, certo? E a consolidação dos direitos e cidadania. Havia um fortalecimento da participação social e atuação da sociedade civil, tá certo? Entretanto, havia o crescimento da violência, demandando formas mais efetivas de prevenção e controle. Qual era o conceito de violência nessa época? Fatores que ameaçam o gozo pleno da cidadania por parte dos indivíduos. E a violência era multicausal, por isso demandava uma estratégia multissetorial de prevenção e controle. Qual seria o papel do Estado nesse novo paradigma? Implementação de políticas setoriais articuladas, com foco no âmbito local. Governo federal, estados e municípios, cada um teria o seu papel nesse processo. Além das instituições policiais, deveria acontecer também políticas sociais para a prevenção da violência, certo? Uma nova importância é conferida à gestão local, ou seja, à gestão municipal, em contraste com o que acontecia antes, que tudo ficava na esfera federal e na esfera estadual, certo? Qual é o papel do indivíduo nesse novo paradigma? O indivíduo é o centro da política, seu principal beneficiário e possui papel preponderante na gestão local das políticas de segurança cidadã. Qual é a estratégia de política pública? Implementação de políticas setoriais integradas, voltadas para a prevenção e controle de violência, fomenta a participação dos cidadãos e ao desenvolvimento de ações direcionadas para a comunidade. Aí agora eu vou me deter um pouco nas políticas nacionais a partir do governo FHC, certo? O governo FHC começou em 95 e foi até o ano 2002, né, os 2 mandatos, né? Ele criou em 95 a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, que viria a ser a Senasp, depois, né, o ano de 95 ele criou. Essa secretaria, ela ajudava o ministro da Justiça no planejamento de ações de segurança pública. E ele criou o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública.
Esse plano, o objetivo dele era articular ações de repressão e prevenção da criminalidade. Nessa época, no ano 2000, estava-se começando a vivenciar o paradigma da segurança cidadã, certo? O Plano Nacional do FHC, ele foi dividido em 4 partes, certo? Mas ele envolvia muito, assim, controle de armas, temas relacionados a crime organizado, reaparelhamento das polícias. Ele envolvia bastante repressão criminal, certo? E ele também, ele separava bem as abrangências, o que cabia ao governo federal, o que cabia ao governo estadual e algumas normativas, certo? A Senasp, ainda no governo FHC, ela foi criada, né, em 97, ela foi criada para suprir a falta de arcabouço normativo, para definir a relação da União com estados e municípios. O foco principal de ação foi a implantação do SUSP, que o SUSP seria o Sistema Único de Segurança Pública, que para o fim de planejamento e execução das ações de segurança pública no Brasil. O que cabia à Senasp? Assessorar o ministro de Estado da Justiça na definição e implementação da Política Nacional de Segurança Pública e acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis. E a Senasp passou a atuar buscando a articulação entre as unidades federativas, certo? Porém, isso ainda não tinha se implementado. Aí chegamos no governo Lula. Em 2003, o Lula fez o Plano Nacional de Segurança Pública dele. No plano dele, que foi fruto de um grande debate, que já existia, assim, muitas ideias relacionadas à segurança cidadã, sobre o papel dos municípios na gestão da segurança pública, certo? O arcabouço ideológico do Plano Nacional de Segurança Pública do governo Lula, do primeiro mandato, pode ser encontrado na produção intelectual de vários organismos internacionais, na ONU, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o programa da ONU, certo? Pegou documentos que foram utilizados para implantação de projetos na Colômbia, em Bogotá, que deram certo lá em Bogotá, tá certo? O Lula adquiriu no governo Lula, né, foram utilizadas algumas bases desses documentos para fazer o plano nacional dele. E a Senasp estipulou que a implantação do SUSP seria realizada pela dedicação às ações em 7 eixos: gestão do conhecimento, reorganização institucional, formação e valorização profissional, prevenção, estruturação da perícia, controle externo, participação social e programas de redução. Mas tudo isso que ele queria implementar ficava muito ainda vago, ficava muito ainda no campo do papel, não ia muito para a prática, estava ainda se construindo. O SUSP, ele estava sendo articulado, porém ainda não havia sido sancionado. Ele chegou a ser sancionado apenas em 2018. E ele visa a articulação das ações federais, estaduais e municipais na área de segurança pública, buscando aperfeiçoar o planejamento e a troca de informações para uma atuação qualificada dos entes federados. Ele não busca a unificação, pois ele reconhece que a autonomia das instituições, mas ele quer a integração, certo? Quais são os eixos temáticos do SUSP? Gestão da informação, gestão do sistema de segurança, formação e aperfeiçoamento de policiais, valorização das perícias, ações concretas para a prevenção da violência e criação de ouvidorias independentes e corregedorias unificadas. Vocês podem ver aí que tem a letra A, a letra B dizem respeito a dados, né? Dados, gestão. A letra C e a letra D diz respeito à formação, aperfeiçoamento policial, né? A letra F, controle dos policiais, que é criação de ouvidorias e corregedorias. E apenas um item que é para ações concretas de prevenção da violência. Então, assim, dos eixos temáticos do SUSP, a gente pode ver que eles dão bastante ênfase a dados
e aperfeiçoamento do aparato policial. Ações de prevenção da violência, só um item, né? Fundo Nacional de Segurança Pública foi criado ainda no governo FH, aliás, no primeiro governo Lula, certo? Foi estipulado que haveriam 5 áreas prioritárias para a aplicação dos recursos, que seria o reequipamento das polícias, treinamento e capacitação profissional, implantação de programas de policiamento comunitário e implantação de sistema de informação e estatística. Quer dizer, nada para prevenção, apenas aparelhamento policial, treinamento, capacitação, né? Quem seriam que administrariam o fundo, né? Quem seriam as pessoas gestoras, né? O conselho gestor seriam representantes dos ministérios da Justiça, Planejamento, Orçamento e Gestão da Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional e Procuradoria-Geral da República. Onde está a participação popular? Não há. Não há participação, não há participação da sociedade na administração do Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Aí, em 2007, no governo Lula, foi criado o PRONASSE. Esse projeto foi um projeto bastante ambicioso, com um investimento de 6 bilhões em muitas ações, 94 ações que envolveriam 19 ministérios em intervenções articuladas com estados e municípios, certo? Através desse PRONASSE, os entes federados passaram a ter a possibilidade de desenvolver ações de prevenção à violência, adaptadas à realidade local e com o aporte de recursos da União. Quais eram os eixos do PRONASSE? Modernização institucional, valorização profissional, enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado, território de paz, integração do jovem e da família e segurança e convivência. Esse território de paz são ações voltadas para comunidades vulneráveis. A implementação do PRONASSE expôs também uma série de fragilidades da gestão pública no Brasil. Ao descentralizar a gestão e a execução do programa, o Ministério da Justiça apostou na eficiência dos estados e municípios para colocar essa política em funcionamento. Contudo, em muitos casos, os entes jamais tinham executado políticas de prevenção à violência e nem tinham estrutura de gestão, com conhecimento, recursos humanos, contrapartida financeira, entre outros, para essa realização. Então, por isso que o PRONASSE não deu certo em muitos municípios e estados. Porém, em alguns lugares do Brasil, o PRONASSE deu muito certo. Eu vou apresentar um caso aqui para vocês que deu bastante certo. A experiência de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu queria pontuar que, em 2009, o prefeito de Canoas era o Tasso Genro. E o governo era o governo Lula. Isso daí faz muita diferença, porque a gente sabe que para haver continuidade de políticas, quando existe uma, digamos assim, uma semelhança ali, uma concordância política entre os dois entes, né, tudo caminha bem, né? E o Tasso Genro do PT e o governo federal do PT. Então, o que aconteceu lá em Canoas? O PRONASSE encaminhou recursos federais para serem implantados em Canoas, município do Rio Grande do Sul. As ações que foram implementadas lá: vídeo monitoramento, áudio monitoramento em áreas vulneráveis, GPS em viaturas, câmeras em prédios públicos, sala integrada de monitoramento, guarda comunitária, projetos sociais em áreas vulneráveis, PROCON, cursos para consumo consciente, e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que compreende o Observatório de Segurança Pública, que levanta dados sobre a violência no município, e o Sistema de Participação Popular, que era um conselho de pessoas com representantes de associações que se reuniam mensalmente para discutir os dados de violência e propor ações. Houve redução efetiva dos municípios em Canoas no período de 2009 a 2011 de 27%. Então, é um projeto que deu bons resultados, né?
O Pronasce foi um projeto que atualmente ele não está mais em operação, porque depois do governo Lula já passaram o governo Dilma e depois o governo Temer, e hoje nós estamos com um novo presidente. E então as políticas públicas de segurança pública já são outras. Eu pude pesquisar o site da Senasp, e eles estão voltados para a capacitação de agentes públicos da segurança pública, e tem, assim, algumas notícias sobre o SUSP, e as notícias são bastante desatualizadas, são de 2018, e é isso, pessoal. Então, eu termino a minha fala com a mensagem de que a gente tem uma política um pouco desarticulada atualmente, na esfera federal. Temos o SUSP, ele está no papel, porém ele não está implementado na sua totalidade. Existem alguns projetos do Pronasce ainda em atividade, mas são escassos, porque alguns governadores não têm articulação com o governo federal, e alguns projetos ainda persistem, porém ainda com recursos diminuídos, né? O Fundo Nacional de Segurança Pública não tem entregue os recursos necessários para a capacitação das polícias, né? É necessário que as polícias façam projetos, e esses projetos raramente passam. E é isso, estamos aqui esperando melhoras. Pronto, finalizar a apresentação. Perfeito, Renata. Obrigado aí pela sua fala. De fato, foi muito interessante, né? E eu acho que antes da gente abrir aqui para se mais alguém quiser falar, né? Só algumas coisas que me chamaram a atenção, eu queria assim, só complementar em algum sentido, quando você fala sobre o período da ditadura, né? Foi um período em que, aliás, né, você começa dizendo das questões de produção de políticas públicas, e que muitas vezes elas partem de interesses, né, de pessoas que dominam ali o poder, né, que estão dentro dos espaços de poder. E aí eu até conversei sobre isso na sessão passada, em que eu trouxe sobre as políticas na área da população LGBT, das dificuldades de integrar aí políticas nesse sentido, porque são pessoas que não acessam esses espaços, né? Estão excluídas desses espaços. E aí me lembrou, quando você fala do período da ditadura, né? Você fala sobre eliminação de ameaças dos interesses nacionais, né? E os indivíduos entram em submissão plena aos interesses, né? E esses interesses partindo muito da elite e tal, uma elite muito conservadora, né? E aí, nesse período, né, trazendo aí para essa temática que eu venho pesquisando, da população LGBT, a gente tem uma verdadeira perseguição à comunidade LGBT, né? Principalmente as pessoas trans e travestis desse período. Teve uma verdadeira caça às bruxas, né? Em que elas entravam muito nessa lei da vadiagem, né? O Estado, ele era muito repressivo, e tinha essa coerção muito arbitrária, né, de levar preso essas pessoas simplesmente por estarem na rua, né? Então as travestis foram muito perseguidas, elas eram torturadas, tinham seus cabelos raspados, né? Não conseguiam ir e vir. Algumas outras pessoas da comunidade que tinham dificuldade, que por exemplo, né, as que na época eram transformistas, hoje a gente pode pensar como outras identidades, mas que faziam, utilizavam, né, que eram homens cis que utilizavam perucas, né, maquiagem, né, para fazer uma performance. E aí essas pessoas não podiam ir montadas, né, como hoje a gente apesar dos pesares, existe uma liberdade, a pessoa se monta e consegue ir fazer o seu trabalho. Nessa época não era possível, elas tinham que se montar, levavam todo o material para se montar lá no ambiente da apresentação, se desmontavam inteira para sair, porque se nesse trajeto elas tinha até
uma quantidade específica de itens do sexo oposto que você podia ter. Entende? Tipo, se você tivesse mais do que esses itens, você seria perseguido. E aí, dentro desse período, a gente tem, inclusive, o incremento de algumas táticas de resistência, né, das travestis, né, como, por exemplo, o próprio Pajubá, né, que seria essa linguagem que elas desenvolveram de algumas palavras que são muito próprias do linguajar, né, que agora a comunidade LGBT como um todo ela conhece, mas nesse período eram palavras específicas que elas utilizavam para poder confundir policiais em momentos de perseguição, para elas conseguirem se comunicar sem serem entendidas. E aí uma outra coisa era a história da navalha, né? Que a gente tem que elas sempre estavam com navalhas escondidas, né? Não apenas para se protegerem, mas também para se protegerem de ações policiais, porque quando elas eram pegas pelos policiais, elas se cortavam, né, para poder sujar os policiais com o próprio sangue, né, por conta de todo o estigma que tinham com HIV na época, né, e aí elas utilizavam isso como uma resistência para conseguir fugir dessas abordagens arbitrárias. Aí eu peço desculpa se eu estiver puxando aqui para minha sardinha nesse momento, mas eu achei que podia ser interessante. É interessante. Então, assim, gostei bastante, foi muito interessante a sua palestra, assim, a gente entender esses processos, já que a gente estuda violência, né? Acaba que a gente estuda violência na perspectiva da saúde, né? E aí, dentro da saúde, a gente consegue dominar, né? Consegue trazer para as políticas públicas de saúde relacionadas à violência, mas é muito importante a gente entender esse processo de evolução das políticas de segurança pública, né? Dessas visões aí em relação ao período, né, de desenvolvimento dessas políticas. E mais alguém quer falar alguma coisa? Professora. Renata, Oi. como você faz parte da estrutura da segurança pública, eu queria te pedir para falar um pouco sobre as instituições vinculadas, né, na questão da segurança pública, e o que as diferencia no que diz respeito às suas atribuições. O artigo 144 da Constituição, ele anuncia as instituições relacionadas à segurança pública. É a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, e as perícias não estão incluídas. Então, aqui no Ceará, a PEFOS fazia parte da Polícia Civil. Aí, no ano de 93, se não me engano, a PEFOS saiu da Polícia Civil e ia criar um estatuto próprio, e nunca criou. Foi criada uma lei que criava a PEFOS, porém nunca se criou um estatuto próprio. Então, atualmente a PEFOS responde ao estatuto da Polícia Civil, mas não é Polícia Civil, não é considerada Polícia Civil. Quais são as atribuições? A Polícia Civil é a polícia que a atribuição dela é investigatória. Ela junta provas para formar um inquérito policial e apresentar ao Ministério Público. Ela tem prazos para isso, quando ela recebe uma denúncia crimes, né, uma notícia crimes, ela tem um prazo para estabelecer um inquérito, ela tem um prazo para poder reunir provas, e ela que provoca a PEFOS, ela que provoca pedindo que a PEFOS faça perícias. Nós, da PEFOS, só respondemos à Polícia Civil. A Polícia Militar, ela é a polícia ostensiva, certo? A polícia ostensiva, ela tem a função de patrulhamento, e quando ela observa que um delito está sendo cometido, ela vai
captura aquele possível praticante de delito e leva para a Polícia Civil. Ela dá voz de prisão e leva para a delegacia. E é a delegacia que faz o procedimento, que é chamada Polícia Judiciária. A Polícia Civil é chamada Polícia Judiciária, que junta provas e leva para o juiz. E a Polícia Militar é chamada Polícia Ostensiva, certo? Aí tem um bombeiro militar, que as funções do bombeiro militar são prevenção de acidentes, resgate de pessoas em situações de risco. São basicamente essas, né, as funções do bombeiro. Polícia Rodoviária Federal e Estadual. E as perícias não são consideradas nesse artigo aí. Aí existe um movimento nacional para que as perícias sejam acrescentadas no artigo. E se as perícias entrassem como atividade de polícia judiciária, teria direito aos benefícios que a polícia tem. Periculosidade, salubridade, aposentadoria especial. Mas isso aí é outro capítulo. Mais alguma pergunta? Eu queria falar brevemente, Linda, que eu não coloquei aqui nessa minha aula, porque essa aula foi um curso que eu fiz da Senasp, que é da Secretaria Nacional de Segurança Pública, voltada para os agentes da segurança pública, né? E em estudos que eu fiz junto com a Marisângela, para a gente fazer nossos artigos sobre homicídios, eu fui estudar sobre o Estatuto do Desarmamento, né? E o Estatuto do Desarmamento foi feito em 2003, né? Ele resultou em uma queda no número de homicídios logo que foi lançado, em 2003, principalmente em São Paulo. Principalmente em São Paulo, ele houve uma queda no número de homicídios, mas em seguida houve um aumento, assim, aos poucos voltaram para o número inicial, certo? Os homicídios voltaram para o número inicial. E, assim, de uns tempos para cá, o nosso presidente vem tentando desarticular o Estatuto do Desarmamento, fazendo leis, assim, infraconstitucionais, que facilitem a posse de armas, né, e a venda de armas. E, assim, o Fórum Nacional de Segurança Pública, que é o órgão que monitora armas, monitora homicídios por arma de fogo, está em alerta porque ele acredita que vai acontecer um aumento no número de homicídios, devido à facilitação do acesso às armas, certo? E ele acredita que o SUSP, que é muito bonito no papel, mas que até agora ele não pôde gerar seus efeitos plenamente, porque existem as barreiras constitucionais delegando as funções ao Estado, de gerir a polícia, né? Delegando para o governo federal de estipular as diretrizes nacionais, e o município, não, o dever do município é a guarda municipal. Então, como existe todas essas funções que estão na Constituição, o SUSP sozinho não é capaz de normatizar efetivamente que algumas ações no âmbito da prevenção da violência aconteçam para que aconteça realmente ações articuladas entre as três esferas. Porque, como eu coloquei na aula, né, nessa aulinha, tem municípios muito pequenos que dependem de repasses federais e não tem capacidade de gerir programas de prevenção à violência, um programa social que depende de financiamento externo. Era para isso que era para estar sendo usado o Fundo Nacional de Segurança Pública, entendeu? Se tivesse participação social nesse fundo e pudesse ser destinado uma parte desse fundo para projetos nos municípios que não podem gerir seus recursos, eu acho que estaria sendo muito mais válido. Bom, essa é a minha opinião. Alguém quer perguntar ou quer falar mais alguma coisa? Renata, eu estou só projetando aí uma imagem sobre o SUSP, porque
talvez nem todo mundo conheça, né? E talvez você possa explicar um pouco sobre essa integração, né, dos diversos elementos da segurança pública dentro do SUS. Ó, exatamente, ó. Estados, União e municípios. O SUSP, ele dá as diretrizes. Ele dá as diretrizes, mas ele não normatiza, ele não implementa. Seria necessário que cada ente federativo formasse sua própria legislação, o seu decreto municipal, entendeu? E que tivesse financiamento, tivesse linha de financiamento para implementar as ações. E aí é importante, pessoal, que a gente veja que a segurança pública, ela envolve diferentes instâncias, né? Como a Renata mostrou em relação aos subordinados aos estados, né? Que é a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, né? E até FOSSE. A nível federal, a gente tem a Polícia Federal, a Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. Dentro do SUSP, os policiais, eles fazem parte de um dos elos desse sistema, que a eles cabe as ações de fiscalização, repressão e investigação. Tem o Poder Judiciário, que, como a Renata falou, a Polícia Militar... Civil. Não, a militar leva, como é o nome que tu usou, é a... Ostensiva. Ela é a ostensiva, a civil é a investigativa, mas esses policiais não têm o poder de julgamento, está em cargo do Poder Judiciário, que também compõe esse sistema de segurança. O Poder Judiciário, ele estipula a pena, mas não cabe a ele a execução. A execução dessa infração cabe ao sistema carcerário. Esse sistema, tal qual ao Poder Judiciário, são regulados pela legislação, que é uma outra instância, um outro elo desse sistema. Existem as políticas públicas, que a Renata trouxe aqui, e existe também as instâncias de participação social, que diz respeito aos conselhos de segurança. Infelizmente, quando se fala em segurança pública, acaba se olhando ou para este elo, ou para este elo. E se a gente não visibilizar que cabe a todos os entes e a articulação entre esses elos, a gente não vai conseguir ter uma política de segurança pública efetiva. Não adianta também eu investir só em políticas sociais, né? É preciso que todos os elos estejam interligados. É isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Professora, então, encerramos a sessão? Sim, já que não tem dúvidas, nem perguntas, nem complementos, né? Pronto, pois então a gente pode encerrar a sessão de hoje, né? Espero que tenha sido bem proveitoso para todos, porque eu particularmente achei bastante interessante e proveitosa a fala da Renata. Renata aí sempre com muito conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? Então a Renata é sempre aí uma ótima pessoa para falar com a gente um pouquinho sobre essas questões aí da segurança pública e desse sistema que é tão importante da gente entender dentro dos nossos objetos de estudo também, né? Então, parabéns, Renata, obrigado aí pela sua fala,
E acho que é isso, né, professora? Sim.